Boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e, na verdade, a nossa última aula de cura divina, e hoje eu creio que o Espírito Santo mais uma vez vai nos levar a um momento de aprendizado, a um momento de estudo, de ensino a respeito de cura, e eu peço que nessa aula especificamente vocês atentem o ouvido de vocês para aquilo que eu vou ministrar. Prestem atenção, porque vai ser algo edificador demais, vai ser uma aula poderosa, vai ser algo absurdo. Eu creio em tudo aquilo que o Espírito Santo tem para fazer nessa aula. É um conteúdo maravilhoso. Estamos encerrando esse curso, que embora foi só 4 aulas, eu creio que eu tentei colocar o conteúdo melhor possível, da melhor maneira, de forma mais clara. Abordar assuntos que eu creio que são importantes para que nós possamos crer e entender mais como Deus pensa e o que a Bíblia diz a respeito de cura divina, E na aula passada nós finalizamos entendendo por que Jesus curou, Nós compreendemos algumas realidades do que a palavra diz, e hoje nós vamos começar essa aula falando sobre a punição da lei. Por que Deus punia, ou quem é que punia, na antiga aliança, para que a gente possa entender isso um pouco mais bíblico, à luz da Bíblia. Porque é interessante a gente parar para perceber como a palavra de Deus ela vai mostrar como Deus ele se revela por meio daquilo que acontece. Porque as pessoas costumam às vezes me perguntar: Ian, se você está dizendo que Deus não põe doença, se você diz que Deus não mata, por que Deus matava no Antigo Testamento? O que a gente precisa entender é que toda a trajetória, desde a queda até Cristo, foi um plano, foi um caminho que estava apontando para um propósito muito maior, porque tudo que acontece depois da queda não faz parte do plano de Deus, não fazia parte da soberana vontade de Deus que estava inclusa na criação. Então tudo que acontece da queda até Cristo é para que o homem ou a humanidade pudesse voltar para o lugar da onde ele não devia ter saído. Porém, Deus estabelece um princípio, e aquele princípio ele precisava ser seguido. Os princípios não poderiam ser quebrados. Por uma questão justa, Deus não iria contra a sua própria palavra. Se ele estabelece que o pecado do salário ele é a morte, automaticamente pessoas que plantam o mal, pessoas que decidem, escolhem, por sua própria liberdade, ir para o caminho do mal, vão colher esse caminho, vão colher, aquilo que é ruim, Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A gente não pode olhar para Deus e achar como se Deus fosse alguém que pune por vingança, por ira, por ódio, por tristeza. Não, Deus não é esse tipo de pessoa. E nós vamos entender um pouquinho sobre isso, porque lá em Números, capítulo 12, no versículo 9 ao 10, uma vez uma irmã me mandou esse versículo para falar que Deus adoeceu Miriam, que Deus puniu Miriam por conta do seu pecado, E a Bíblia fala assim lá em Números capítulo 12, 9 ao 10. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e eles os deixou. E quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para ela e viu que ela estava com lepra. A questão aqui, olha o que o texto está dizendo. Então a ira do Senhor, se acendeu contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para ele e viu que ela estava com lepra. Qual foi o momento do texto aqui que você vê a palavra dizendo que foi Deus que adoeceu Miriam? Não foi. A própria Bíblia aqui, quando está falando sobre a ira do Senhor, o que a gente precisa entender é que a ira de Deus não é uma ira vingativa. Deus não se ira por vingança. Não é a ira humana, não é a ira que você se sente quando você está com raiva. A ira de Deus é por tristeza. Por que Deus se ira? Por que a ira se acende contra eles? Porque Deus sabia que eles poderiam estar vivendo uma vida de obediência baseada no que Deus tinha planejado, porém eles escolheram viver algo errado. Então a Bíblia está falando, e ele os deixou. Deus se retira porque Deus não força você a viver aquilo que Ele quer. Ele quer que você escolha Ele por livre e espontânea vontade. Então, Deus se retira, a nuvem se afasta da tenda e automaticamente, quando a mão de Deus, quando a presença de Deus se afasta, Miriam estava sujeita às coisas do mundo, às próprias condenações e às leis que o próprio diabo governava. E ela ali se encontra com
lepra. Se você não sabe, a lepra na Bíblia, ela tem um simbolismo do pecado, né? Existe uma simbologia da lepra que ela sempre aponta para o pecado. Se a gente for olhar isso aqui de uma forma espiritual, era como se estivesse dizendo, Miriam estava em pecado. Ela estava em pecado porque Deus quis? Não, foi porque ela escolheu viver aquilo, foi ela que escolheu se rebelar contra Moisés, foi ela que escolheu falar mal de Moisés. Então, a Bíblia fala que Arão vira e vê ela com lepra. Mas aqui você vê que não é Deus que puniu Miriam. Foi ela que colheu, né? Foi ela que obteve a consequência dos seus próprios atos. Porque qual é o momento do texto que você vê o texto expondo que Deus adoece Miriam? Nenhum. Não existe. Sabe, você ouviu falar em causa e consequência? Foi como eu falei, o salário do pecado é a morte. O salário da rebeldia é a morte, sabe? Ou doenças baseadas na maldição da lei, né? De Deuteronômio 28. Então, ela, por escolher a rebeldia, escolher a desobediência, ela só chamou para si coisas ruins, como a própria maldição da lei, né? Ela pode não ter morrido naquele momento, mas ela adoeceu. Foi, por exemplo, o caso de Acã, aquele homem que escondeu, né, na sua casa o ouro dos inimigos que não podia esconder. E ele e toda a sua família morreram. Aí eu vou perguntar, foi Deus que matou? Não! Eles morreram porque eles estavam colhendo aquilo que eles mesmos plantaram. Deixa eu te falar, Deus é bom, mas Deus é justo. Principalmente na antiga aliança. Se alguém pecava, aquela pessoa iria pagar pelo ato cometido. Cristo ainda não havia morrido por nós. Então Deus não podia ir contra a sua própria palavra. A pessoa escolheu pecar, ela vai viver a consequência daquele pecado. Nós precisamos entender e contextualizar a Bíblia da maneira certa. Sabe? Porque essa era a justiça de Deus no Antigo Testamento. Era assim que Deus se manifestava de forma justa. Não é Deus que te levou para aquele caminho, porque foram aqueles homens que escolheram viver uma vida de maldade, viver uma vida de erro, viver uma vida de rebeldia. Sabe? Então, no Antigo Testamento, era assim que Deus se revelava. Essa era a justiça de Deus. Por exemplo, o juiz que bate a sentença no tribunal, ele não manda o condenado para a cadeia por prazer somente, ou por alegria, né, por regozijo, mas sim por cumprir a sua palavra em um decreto. Não tem a ver com o seu caráter, mas com justiça. Então, essa era a justiça de Deus no Antigo Testamento. Por exemplo, o juiz que bate a sentença no tribunal não manda o condenado por prazer ou por alegria, mas sim por cumprir a sua palavra, né? Ele não manda o condenado simplesmente por prazer ou por alegria, mas sim para cumprir uma palavra. Ele obedece a lei, e o que a lei diz ele precisa cumprir. Então não tem a ver com o seu caráter, mas com sua justiça. O caráter de Deus e a justiça são coisas que, embora andem juntas, são distintas. E nós precisamos analisar à luz da Bíblia, para que aí sim nós possamos compreender o que a palavra está querendo nos dizer. Deus deixou um decreto, uma ordem, onde todos deveriam seguir essa ordem. Quando alguém descumpre e é punido, isso não significa que Deus fez aquilo por prazer, mas a própria pessoa procurou aquilo e está colhendo o que plantou. Vocês estão conseguindo compreender? É como no caso de Miriam. Deus não tinha prazer, Deus não fazia aquilo por prazer ou por alegria, Deus fazia aquilo por justiça. É como o juiz do tribunal. Vocês estão conseguindo compreender? É por isso que em Cristo isso acabou. É por isso que Isaías 53, versículo 10 fala que Deus teve prazer em moer Jesus. Por que Deus teve prazer em moer Jesus? Porque a partir de Cristo, nada mais disso precisaria acontecer. Porque Cristo se tornou a nossa justiça. Ele cumpriu a punição que nós merecíamos cumprir. 2 Coríntios 5, 21 fala que aquele que não tinha pecado, fez pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Então, é isso que nós precisamos entender. Repare a expressão em Deus os deixou, a nuvem, a presença, se afastou. Quando escolhemos pecar, estamos fora da presença. Não porque Deus quer, mas porque nós escolhemos isso. Então, é fora da presença que estamos sujeitos ao mal, que Satanás quer para nós, como uma doença. Então, logo, é incoerente dizer que Deus colocou essa doença, pois nem mesmo a exegese do texto está dizendo isso. Observe, a ira de Deus não é uma ira vingativa, como a ira humana que eu falei, e sim,
é sobre a sua tristeza por ver a humanidade fora do seu propósito original. Existia enfermidade no Éden? Não. Lembra que eu falei que toda a vontade soberana de Deus está inclusa na criação? Não existia enfermidade, assim como não existia morte no Éden. Então, isso tudo é consequência do pecado. Não foi Deus que fez Adão e Eva pecar. Foi escolha própria dos dois. Logo, não é Deus o autor da enfermidade, e sim quem influenciou os dois no jardim. As principais razões para as pessoas adoecerem hoje em dia, a primeira, a desobediência, o exemplo de Maria, lá de Números 12, do 9 ao 10. A segunda, a ignorância. Oséias 4,6, eu já falei para vocês, o povo padece por falta de conhecimento. Mas também tem uma outra pergunta que me fizeram, que foi o seguinte: tudo bem, se Deus não pune, quem é que pune pela desobediência? Se não é Deus, quem é que pune pela desobediência? Vamos lá. É simples, a lei. Sim, a lei. Por quê? Você é punido pela lei, porque se não existe lei, não haveria punição. Então quem mostra para você que você está errado é a lei. A lei foi dada para isso, para o homem ter a consciência de que ele precisa de um Salvador, de que ele precisa mudar. Então quem pune é a lei. Toda punição ela é baseada na lei. Aquele que dá o decreto, ele só está cumprindo uma ordem que a lei exige. Então a lei, quando Deus deixa a lei para o povo, ela foi um meio, né? A Bíblia fala que era como um guia que foi feito para nos guiar até Cristo. Sabe? Porque Cristo era o alvo da lei. Romanos 10, versículo 13 fala que o fim da lei era Cristo. A palavra fim ali não é a palavra de término, né? É a palavra telos no grego, que significa alvo, ou seja, o alvo da lei era Cristo. Toda a lei apontava para Jesus, onde tudo seria satisfeito de forma completa. Por exemplo, se você planta uma laranja e queria colher morango, você vai reclamar com a natureza por ela estar te punindo? Não! Se você planta uma laranja, você vai colher laranja por uma questão de lei da natureza. Você não tem como plantar uma laranja e querer colher um abacaxi, querer colher uma melancia. Não! Aí você pode falar, essa árvore está me punindo. Não! Existe uma lei e você precisa seguir essa lei. Você vai colher tudo que você plantar. Então, existe uma lei que governa o nosso universo. O que você planta, o que você semeia, e não é culpa da natureza, e sim de quem plantou, né? Então, Jesus, ele é a própria revelação e justiça de Deus. Ele cumpre aquilo que nós não poderíamos ter a capacidade de cumprir, né? Jesus, ele é a própria imagem de Deus. Colossenses 1,15 fala isso. Ele é a expressão exata do seu ser. Hebreus 1,13 já falei sobre isso. E lá em João 3,17 diz: eu não vim para condenar a humanidade, sim para salvá-la. O homem estava debaixo de condenação, porém Cristo foi a justiça perfeita de Deus, porque ele conseguiu cumprir aquilo que nós não conseguimos. Então ele trocou de lugar com a gente, ele sofreu a punição, ele sofreu o juízo, mas foi para que nós hoje pudéssemos ter acesso, pudéssemos ter vida, pudéssemos andar em autoridade, pudéssemos andar em cura, porque essas são as realidades que Cristo garantiu para nós. Esse é o desejo de Deus: salvar, curar, libertar. A humanidade estava condenada baseada em suas próprias escolhas, e não porque Deus quis assim, pois essa nunca foi a sua vontade. Então, nós precisamos compreender isso, porque a vontade de Deus está inclusa na criação. Então, quando nós entendemos que quem pune não é Deus, mas sim a lei, né? Nós vamos compreender que muitas coisas que acontecem não é porque Deus quis ou porque Deus fez por prazer, mas são consequências daquilo que nós mesmos plantamos. Amém? Então, agora eu vou para um assunto também que é muito importante, que é a soberania de Deus, né, e nossas responsabilidades, né? Porque a soberania de Deus negligencia as minhas responsabilidades. O fato de Deus ser soberano significa que eu não preciso ter responsabilidade? É claro que não, porque a soberania de Deus, ela não anula as nossas responsabilidades. Porque se o teu conhecimento sobre soberania te faz ser omisso, é porque você nunca entendeu de fato o que é a soberania de Deus. Se você compreendeu que o seu conhecimento sobre soberania te faz ser omisso, é porque você nunca aprendeu literalmente o que é soberania. Eu creio no fato de Deus ser o Criador único de todas as coisas. Foi Deus que criou o mundo? Sim, mas Ele não é, eu creio, por
base bíblica, ele não é o responsável ativo de todas as coisas que acontecem no mundo. Deus criou tudo que estava incluso no propósito da criação. Aquilo que vem como consequência do pecado não faz parte do propósito original de Deus, não faz parte da sua criação, portanto, não faz parte da sua causa única. Então, eu não posso colocar Deus como responsável ativo de tudo que acontece. Eu creio que Ele é o Criador único, mas eu não creio que Ele é o responsável ativo, porque existem coisas que foram consequências da queda. Porque isso seria contra o próprio caráter de Deus, deixando assim uma lacuna de incoerência enorme a respeito de quem Deus é. Seria uma contradição a gente dizer isso. Mas vamos entender um pouco mais. A palavra soberania, ela vem do hebraico gadol, né, que significa grandeza. Eu estou lendo aqui para vocês poderem entender. Ela é usada em Salmos 135, Salmos 135, versículo 5. E Deuteronômio 10, 17, soberania, gadol, do hebraico, que significa grandeza, né? Ou dunastes, do grego, dunastes, do grego, que significa ministro real de grande autoridade, usado, por exemplo, em 1 Timóteo 6, do 15 ao 16. Então, quando a Bíblia relata sobre a soberania de Deus, ela sempre está ligada com a grandeza do seu poder, pois o nosso Deus, Ele é soberano sobre tudo. Ele exerce autoridade e Ele exerce uma altíssima autoridade sobre todas as coisas, o qual é maior que o problema, maior que a dificuldade, maior que qualquer doença. Então, quando a Bíblia está falando sobre soberania, está falando sobre a grandeza de Deus, sobre Ele ser altíssimo, sobre Ele exercer um cargo de altíssima posição. Deus, Ele está acima de todas as coisas. Ele é maior que o problema, Ele é maior que a dificuldade, Ele é maior que qualquer circunstância, é maior que os seus pensamentos, é maior que os seus sentimentos. Deus é soberano, porque Ele é poderoso, Ele é grande. E é isso que nós precisamos entender à luz da palavra, à luz da origem. Fazer uma crítica textual para que nós possamos entender e ser honestos, teologicamente falando. Amém? Então, por isso não podemos usar da soberania de Deus como desculpa e aceitação a uma condição de vida miserável, sendo que Deus já garantiu que Ele é maior que tudo isso. Eu não posso ficar usando a soberania de Deus como desculpa para o meu comodismo, como desculpa para a minha falta de responsabilidade. Falar, não, Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas, e eu não me posiciono. Vocês estão conseguindo compreender? Deus colocou um corpo vivo na terra, e esse corpo é a igreja, é por meio da igreja que Deus opera. Deus não vai se revelar por meio de outro lugar, Deus vai se revelar por meio da igreja. Se você não se posicionar, se você não se manifestar, não tem como Deus se revelar. Filipenses 2,13 fala que Ele que opera através de nós, tanto o querer e o realizar, Ele vai operar, mas é através de você. Efésios 3,20 fala que Deus pode fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que habita em nós. Ou seja, Ele faz infinitamente mais, segundo aquilo que pedimos ou pensamos, porque existe um poder atuante em mim e em você. Amém? Por isso não podemos negligenciar o que a palavra diz. Nós somos chamados para manifestar, nós somos o corpo. Ele é o cabeça, a igreja é o corpo. 1 Coríntios 2,16 fala que nós temos a mentalidade de Cristo, nós recebemos dele a ideia, os pensamentos, mas quem opera, quem põe em prática, quem executa somos nós, porque eu e você somos o corpo. E Efésios 1,20, dos versículos em diante, fala que nós temos autoridade sobre todas as coisas, e Cristo sujeitou todas as coisas a nós. Então, todas as coisas estão sujeitas a nós, estão sujeitas a mim e a você, e nós precisamos crer nisso. Isso basta, é o suficiente. Amém? Então, um texto, por exemplo, que é muito distorcido, né? Se ele for retirado do seu contexto, é Isaías 45, versículo 7, que diz: eu formo a luz, eu crio as trevas. Em outras versões diz: eu formo a luz e crio o mal. Tem pessoas que falam, é Deus que está criando o mal, é Deus que forma o mal. O que a gente precisa entender é que o mal aqui não está falando do mal em essência, mas o mal circunstancial.
O mal aqui não é o mal em essência. Tem algumas versões que vai falar, eu sou o Senhor, formo a luz e crio as adversidades. Procura aí algumas versões, você vai ver que existe essa palavra, porque aí ele está falando do mal circunstancial. Por quê? No contexto desse capítulo de Isaías, está falando do povo inimigo de Israel, que tentava se opor, tentava guerrear, tentava lutar contra o povo de Israel. O que Deus fazia? Deus vinha proteger Israel, né? Ou seja, Deus criava um mal circunstancial. Por quê? O povo estava vindo contra eles, Deus iria defender Israel. Então, querendo ou não, Deus seria um mal para aquele povo, porque Deus iria se opor a eles. Então, esse é o mal que Deus cria, é a adversidade. Deus seria uma adversidade para os inimigos de Israel. Muitos usam esse texto para contradizer as Escrituras, né? Até mesmo que o próprio Deus está se contradizendo. Mas precisamos entender à luz do seu contexto, pois Deus não é o criador do mal em essência. Amém? Pois o texto se refere ao mal circunstancial, como eu falei. Porque a palavra usada, eu vou ler aqui para vocês verem, a palavra usada para mal ou trevas, em algumas versões, é a palavra do hebraico hal, que significa aflição ou adversidade. Quando Deus cria o mal ali, é a adversidade. Dentro do seu contexto, Deus cria as adversidades contra as nações que tentavam se opor aos israelitas. Amém? Então, uma análise científica e comprovada que existe, existe uma análise que diz que o mal não existe. Que o mal, ele é a ausência do bem. Assim como não existe o frio, porque é a ausência do calor. Assim como não há escuridão, porque ela é a ausência da luz. Isso é comprovado cientificamente. Assim, a ausência, ou melhor, a omissão da nossa parte é que gera a manifestação do mal e suas atribuições no mundo, porque quando o bem não se manifesta, o mal assume o lugar. Quando o bem não se posiciona, o mal se posiciona. Quando você não usa a autoridade que você tem, o diabo vai usar dele para tentar se opor contra você. Porque quando a luz se manifesta, a escuridão tem que bater em retirada. Quando você declara a palavra, o diabo vai obedecer, porque ele não é maior que isso. Porém, quanto mais omisso você for, mais o mal vai reinar na sua vida, na sua família, aonde você mora, aonde você está. Por quê? Porque não existe manifestação daquilo que é bom, não existe manifestação de luz. E outra pergunta que as pessoas falam, se Deus existe, por que existe o mal? Né? Se Deus existe, por que então o mal existe? As pessoas precisam entender que o mal, ele é uma consequência do pecado, e principalmente uma consequência da falta da posição do bem. Lembra que eu falei que Deus não vai se revelar mais porque ele deixou um corpo responsável por isso? E você precisa assumir essa autoridade. Jeremias 29:11 vai falar, porque eu sou o Senhor que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar, plano de paz e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes uma esperança e um futuro. Olha quais são os planos de Deus. Não é plano de destruir, não é plano de pôr doença, é plano de paz, é plano de prosperidade, é plano de dar um futuro. Porém, eu preciso me colocar, porque Deus não te força a fazer nada. Eu preciso me colocar, eu preciso me posicionar, me submeter a uma vida de obediência, a uma vida de entrega. Amém? Jesus, ele revela o Pai da maneira correta. Eu falei que Colossenses 1,15, ele diz que ele é a expressão de Deus, ele é a imagem do Deus invisível. O problema é que o povo e nós interpretamos Deus baseado na lei, achando que o caráter de Deus está na lei. Não, a lei só mostrou para o homem que ele precisava voltar para a posição original, para o propósito original. E Cristo cumpriu isso sendo a nossa justiça. Por exemplo, quer ver como que isso está tão impregnado nas pessoas? A própria Bíblia mostra, João 9, por exemplo, o cego de nascença, né? Quando os discípulos veem aquele menino e falam, quem pecou, o pai ou a mãe? Jesus responde, não foi o pai nem a mãe. O homem não nasceu cego como resultado da maldição do pai. Muito ao contrário. Agora eu vou manifestar o Pai para ele ser glorificado. Jesus fala, enquanto é dia, é necessário que nós façamos a obra daquele que nos enviou, para que o Pai seja glorificado. Deus não se glorifica em doença, Deus se glorifica na cura, Deus se glorifica na vida, Deus não se glorifica na morte. Vocês estão compreendendo?
Isso está tão impregnado na nossa vida que a gente precisa arrancar isso para entender o que a palavra diz. Jesus veio anunciar o ano aceitável, o jubileu. Isaías 61, eu fui aquele que me ungiu para pregar as boas novas, para pregoar o ano aceitável, não o ano da maldade, não o ano da condenação, não o ano da recusa, não, foi o ano aceitável, o ano para manifestar que nós fomos aceitos, nós fomos salvos, um ano de alegria, porque jubileu simboliza a alegria. Cristo se manifestou para desfazer as obras do maligno. Amém? Então Deus não precisa se justificar diante do mal. Nós que precisamos manifestar o seu amor e consolar os que sofrem. Porque o fato de Deus ser soberano, ter planejado e determinado, não significa que tudo seja feito como sua vontade. Eu falei, o plano de Deus está incluso na criação. Ali estava a sua vontade, ali estava o seu princípio, ali estavam os seus propósitos. Tudo que é consequência do pecado não faz parte do plano original de Deus. Amém? E essas perguntas que falam se Deus existe porque o mal existe, simples, o mal ele é a consequência do pecado. Não foi Deus que criou. E principalmente o mal, ele existe por conta da ausência da manifestação daquilo que é bom. Quanto mais nós nos manifestarmos, mais iremos espalhar a luz e a bondade para esse mundo. Uma vez perguntaram para Billy Graham, o grande Billy Graham, perguntaram para ele, onde estava Deus no 11 de setembro? E a sua resposta clara e objetiva, dizendo, Deus estava nos bombeiros, na polícia, nos enfermeiros, naqueles que prestavam ajuda, porque Deus está no braço daqueles que oferecem consolo. Deus estava ali, consolando aqueles que pediram, porque Deus, Ele é amor. Deus tem planos de paz. Deus se manifesta nas mãos daqueles que se posicionam, daqueles que não usam como desculpa a soberania para não se posicionar e para ficar omisso, para ficar parado. Jesus, por onde andava, Ele curava. A Bíblia fala que nós podemos ser na terra como Ele foi. A questão é, se posiciona mais. Se posiciona. Uma outra perspectiva é, Deus é a causa única. Existe uma briga na teologia para falar sobre isso, porque eu creio, será que eu creio que Deus ele é a causa única de todas as coisas? Né? Eu já falei para vocês que não, que Deus ele é o Criador único, porém não é o responsável ativo a respeito de tudo. Porque a causa única ela é uma doutrina muito comum naquela época, né? Principalmente entre os hebreus. Né? Era uma doutrina hebraica muito comum, que Deus ele era a causa única de tudo, e isso fazia dele a causa do mal. Né? Por igual modo, vemos aqui que em Isaías 45, versículo 7, o texto que nós vemos, Deus cria o mal, né? Dependendo da nossa interpretação, podemos atribuir ou não todas as coisas a Deus, em sentido absoluto. Vocês estão compreendendo? Então devemos relembrar que a teologia dos hebreus ela era fraca quanto a causas secundárias. O que são causas secundárias? É tudo aquilo que é proveniente da queda. Porque a causa única de Deus ela está na criação. Tudo aquilo que veio depois da queda é o que nós conhecemos e chamamos de causas secundárias. Naquela época, os hebreus não tinham um conhecimento total disso, né? Até mesmo porque eu já vou explicar que a revelação é progressiva. Então, devemos lembrar que a teologia dos hebreus ela era fraca quanto a causas secundárias. Pelo que, por exemplo, de forma equivocada, eles atribuíam tudo na conta de Deus, né? Na conta divina. Até mesmo as coisas mais. Porque a teologia dos hebreus, ela cria muito na causa única, de Deus sendo responsável por tudo. A questão é que a nossa teologia hoje em dia, ela ultrapassa essa limitação. Quer dizer que eles estavam errados? Não. Porque além disso, os capítulos anteriores de Isaías 45, né, certamente atribuem o mal a causas secundárias, né, por conta da consequência do pecado, do mal que já existia no mundo. E é somente com base em causas justas que podem haver um julgamento justo. Eu não posso julgar um texto sem entender o contexto dele. Sabe para que haja causas justas? Precisa de um julgamento justo. A Bíblia fala, por exemplo, que ele estabelece a paz e provoca a guerra. Né? Cria o que é bom e o que é terrível. É ele que faz todas as coisas. Mas precisamos entender dentro do seu contexto. Porque essas palavras, por certo, soam como se Deus fosse a causa única.
né? O livro de Eclesiastes, por exemplo, do começo ao fim, vai falar um pouco sobre isso, mantém bem alta essa doutrina, e também, por exemplo, o capítulo 9 de Romanos, né? Mas já nós vamos entrar nesse assunto. A questão é, nós precisamos entender que a revelação ela é progressiva. Na época, essa era a forma deles enxergarem, baseado na limitação da revelação que eles tinham. Hoje, nós sabemos que não podemos atribuir tudo a Deus. Na hermenêutica, existe um princípio da revelação progressiva, né? Porque o texto não esgota a revelação que existe nele. Naquela época, era a compreensão que eles tinham. Mas quando estudamos na teologia, na hermenêutica, entendemos o princípio da revelação progressiva. O texto não esgota a revelação que existe nele. No Novo Testamento, podemos explicar melhor o que aconteceu no Antigo Testamento. A revelação, desde o começo, é verdadeira. Como eu falei, não falei que eles estão errados. Porém, ela não era completa, não era ampla. É aí que entram as causas secundárias, como as consequências do pecado, Satanás e até mesmo nós, como a nossa responsabilidade moral. Porque nós temos responsabilidade moral, o poder de decidir pelo certo e pelo errado, de conhecer o bem ou o mal. Responsabilidade moral é tudo que está relacionado às nossas ações e suas consequências, nas relações sociais. Então se refere geralmente ao dano causado ao indivíduo, ou a um grupo, né? Ou a uma sociedade inteira, por exemplo, devido às ações, né? Ou à ausência delas. Eu estou lendo aqui porque para vocês entenderem um pouco melhor sobre isso. Então não pode haver responsabilidade moral sem a existência de causas secundárias, porque senão eu não precisava fazer nada. Se Deus é o criador de tudo, se Deus é a causa única de todas as coisas que acontecem, eu não preciso fazer mais nada. É Ele que está fazendo, é Ele que está operando, mas não é assim, existem causas secundárias. Existe sim causas secundárias, e nós precisamos entender isso, né? Porque a nossa responsabilidade moral vai nos levar a entender o que Deus quer que nós vivamos, para que nós possamos escolher da forma certa, decidir da forma correta. Então não pode haver responsabilidade moral sem a existência das causas secundárias. Então, como existem causas secundárias, como existe por conta da queda, nós temos uma responsabilidade moral a cumprir. Deus cria e coloca Adão e Eva no jardim para se relacionar de forma natural com eles, não de forma forçada. Deus não cria eles como marionetes, né, para controlar todas as suas ações de forma única. Se somos imagem e semelhança, como diz Gênesis 1:26, então Deus tem poder de escolher, significa que nós, com base nisso, também temos poder de escolha. E Deus, ao nos criar, Ele já tinha essa consciência, Ele já sabia que você poderia escolher caminhos diferentes. É por isso que Deus nos cria, para se relacionar com a gente. Ele não cria marionete, Ele cria uma família. Ele queria criar um relacionamento puro, simples. Todos conhecemos o desfecho da história. O pecado veio, Adão e Eva tiveram que suportar as consequências de sua escolha. Então, Deus ele é soberano sobre tudo que aconteceu no jardim. Sua essência, seu plano é maior que tudo, mas isso não ausentou Adão e Eva de suas próprias decisões e responsabilidades, porque aquilo que o homem semear, isso também colherá. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Então a soberania de Deus não afeta a nossa liberdade de escolha, pois ela não é responsável ativa das nossas decisões pessoais. A soberania de Deus não é responsável ativa, porque nós temos decisões pessoais. Nós podemos escolher. Ele é bom, Ele tem o melhor para nós. Suas palavras são vida e cura para aqueles que procuram e para aqueles que acham, mas para que nós possamos viver e decidir isso a partir de hoje, nós precisamos nos posicionar para que nós possamos viver o melhor de Deus. Então não use da soberania de Deus como desculpa para a sua mediocridade, para a sua falta de posição e para a sua falta de compromisso. Não use da soberania de Deus como desculpa para a sua mediocridade, como desculpa para o seu comodismo, como desculpa para a sua falta de posição. Existem umas palavras de Platão que eu quero ler para vocês. Platão ele escreveu assim um dia: Deus, se Ele é bom, não é o autor de todas as coisas. Olha isso, conforme muitos asseveram, mas Ele é a causa somente de algumas coisas, e não da maior parte das coisas que acontecem aos homens, pois poucos são os pontos bons da vida humana, e muitos são os maus.
E somente o que é bom deve ser atribuído a Ele. Quanto ao que é mal, outras coisas têm que ser descobertas. Então você vê que o próprio Platão já tinha esse conhecimento, o profeta Platão, antes de Cristo vir, ele já tinha o conhecimento de que se Deus é bom, nós não podemos atribuir todas as coisas a Ele, porque Ele não é a causa única de tudo. Existem causas secundárias. Deus, Ele é o Criador único, mas como eu falei, não é o responsável ativo sobre todas as coisas. Deus é bom e não há sombra de variação em seu caráter, pois toda boa dádiva, dom perfeito, vem do alto, descendo direto do Pai das luzes. Tiago 1:17. Afinal, você precisa crer que Deus, em sua soberania, só manifesta o que é bom e o que é perfeito. Amém? Prosseguindo com o estudo, um capítulo que é muito usado para falar da soberania de Deus é o capítulo 9 de Romanos, né? Todo o capítulo 9 de Romanos, ele está dentro do contexto da salvação e a eleição dos judeus, né, do povo de Israel. Então, para que a gente compreenda isso, a gente precisa entender o contexto do capítulo, principalmente o seu destinatário, né? Porque a Bíblia tem 3 destinatários: igreja, judeu e ímpio. Aqui em Romanos 9, nós precisamos entender que Paulo está falando diretamente para judeu, e principalmente para os judeus que não se converteram, para os judeus que negaram Cristo, né? Que recusaram crer que era o Messias. Então, por exemplo, Romanos 9:6 fala: não pensamos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Então, nesse caso, o argumento de Romanos 9, com o qual é o tema da eleição, se abre, seria esse, né? A escolha de Abraão, a sua semente não falhou, né? Porque embora Israel tivesse sido rejeitado, os gentios tomaram o seu lugar. Vocês entenderam? Pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Porque a descendência ali não era somente por carne. Nós entendemos em Gálatas que nós recebemos a herança, nós somos adotados como filhos e participantes da promessa de Abraão pela fé em Cristo. Então, de acordo com Romanos 9, também um texto muito utilizado para falar sobre a soberania, né, é que Deus tem o direito de fazer tudo, né, de destinar os vasos para nobres, outros como vasos desonrosos, né? Mas por que Deus não faz aquilo? Né? A Bíblia fala que Deus tem o direito, mas não fala que Deus faz. Fala, Deus não pode fazer, né? Romanos 9 fala isso, Deus não pode fazer alguns vasos como vasos nobres e outros para vasos honrosos, né? Ele não tem o poder? Tem. A questão é, Deus faz? Não. Por que Deus não faz? Porque isso vai contra o seu caráter. Você está entendendo? Porque isso seria contra a sua própria palavra. Em sua soberania, Ele nos deixa uma lição. Temos o direito de fazer tudo. Eu tenho o direito de escolher e decidir o que eu quero. Eu e você. Mas não faço porque isso vai contra o meu caráter. Isso vai contra os meus princípios. Isso pode ferir aquilo que a palavra de Deus me garante. Porque se fere a minha conduta de vida, eu posso escolher decidir de forma diferente e mais prudente. Eu posso fazer tudo? Posso. Por que eu não faço? Porque isso pode ir contra o meu caráter. Deus pode fazer tudo? Pode. Por que não faz? Porque isso pode ir contra o caráter dele. Sua soberania não significa fazer o que quer, significa ser grande em cima de tudo, acima de tudo. Amém? Então, a soberania de Deus não anula a sua justiça, ou seja, Deus não vai contra aquilo que Ele mesmo estabeleceu. Ele não vai contra o seu caráter. Nele não há sombra de variação. Por quê? Porque Romanos 9, 19 e 21 vai dizer assim, vou ler para vocês. Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer o que formou, porque me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer o mesmo vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Esse é o texto que eu estou falando com vocês. Deus pode? Pode. Ele pode fazer? Pode, mas por que não faz? Porque vai contra o seu caráter. Vai contra aquilo que Ele estabeleceu. A soberania de Deus ela não é totalitária, entenda isso. A soberania de Deus não é totalitária. Ele tem o direito de fazer vasos para honra e para desonra, mas não faz porque vai contra o seu caráter. Deus não é totalitário. Deus não é ditador, né? Ele tem misericórdia daqueles que Ele quer ter misericórdia. O oleiro vai moldar vasos, mas ele molda vasos maleáveis,
vasos que são flexíveis. O oleiro não molda vaso duro, barro duro. O oleiro molda vaso maleável, um vaso que se permite ser moldado. É por isso que você precisa ser maleável, para que Deus possa mudar quem você é. Então aqui Paulo ressalta, por exemplo, Romanos 9, 15 ao 16, fala assim: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Aqui Paulo está ressaltando a misericórdia, além da sua soberania e sua justiça. Embora Deus esteja em direito de odiar quem quiser, de modo que estar com Ele não depende dos nossos desejos, é o que está falando aqui, né? Não depende dos nossos esforços humanos. Deus, não obstante a isso, ainda assim demonstra misericórdia e compaixão para conosco. Vocês estão entendendo? Porque para a salvação, nossas obras não seriam suficientes. E por direito, estávamos condenados. Mas em Cristo, tudo isso foi resolvido. A misericórdia de Deus é Cristo. Cristo foi a satisfação da exigência da justiça de Deus, sendo capara, no grego, expiação pelos nossos pecados. Ele é a nossa justiça, Ele é a misericórdia. Romanos 3 fala que Ele foi entregue como propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciação significa misericórdia, trono de misericórdia, né? Capara, propiciação, expiação, a tampa da Arca da Aliança, o propiciatório, o trono de misericórdia, onde o sumo sacerdote aspergiu o sangue 7 vezes pelo perdão do povo. Então Cristo, Ele é o nosso trono de misericórdia. É por isso que em Hebreus 4,16 ele fala: se acheguem confiadamente ao trono da graça, a fim de alcançar misericórdia em tempos de necessidade, em meio à doença, em meio ao problema, em meio à dificuldade, em meio à miséria. Se achegue ao trono da graça, você vai encontrar misericórdia por meio de Cristo Jesus, você vai encontrar cura, você vai encontrar vida, você vai encontrar paz, porque é isso que Deus tem para nós. Ele é a expiação, Ele nos livrou da maldição da lei. Gálatas 3, versículo 13 fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei, ao se fazer maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito aquele que for pendurado em madeira. A palavra resgatou ali, Cristo nos resgatou, é a palavra exagorazo no grego, que significa redimiu, comprou de volta, né? Resgatou do poder de outro pelo pagamento de um preço. Pagar um valor para libertar alguém de um cativeiro. Resgatar significa isso. Redenção é isso. Cristo te comprou de volta. Você estava nas mãos do pecado, preso pelo pecado, escravo do pecado, porém Cristo te libertou do pecado e te trouxe para viver uma vida de liberdade nele. E liberdade não é fazer o que eu quero. Liberdade é poder dizer não para aquilo que um dia me prendeu, para aquilo que um dia me escravizou, para aquilo que um dia tentou me aprisionar. O pecado tentou me aprisionar, a doença tentou me aprisionar, mas hoje em Cristo eu sou livre, eu sou liberto, eu sou sarado, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Por muitas vezes nos encontramos presos diante daquilo que já fomos considerados livres. Por muitas vezes nos encontramos presos, vou repetir, perante aquilo que já fomos considerados livres. Tem muitas coisas na nossa vida que nós já fomos considerados livres, porém você ainda se encontra preso. Por quê? Você não conhece a palavra. Você já foi livre. Então, entenda e viva essa liberdade. A redenção nos livra do pecado, do legalismo, da religiosidade, mas no presente versículo, especificamente, ele nos livra da maldição. Gálatas 3,13. Qual era a maldição da lei? Morte, miséria e enfermidade. Deus nos livrou de uma vida da morte, nos livrou de uma vida miserável, nos livrou da enfermidade que existia na maldição da lei, que nos condenava e que nos foi imposta pela lei, visto que nós não podíamos satisfazer essas exigências, porém Cristo satisfez por nós. Cristo cumpriu por mim e por você. E é por isso que a partir de hoje em diante, a partir desse entendimento, a partir dessa consciência, nós podemos compreender que Cristo, Ele é a nossa justiça. Cristo é o nosso Redentor. Cristo é a nossa cura. Ele é a palavra, Ele é o verbo, é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos trouxe paz, Ele nos trouxe salvação. E a partir de uma vida nele, você pode viver baseado naquilo que Ele tem para você.
Deus é soberano, Ele é grande, Ele é maior que a doença. E em Cristo Ele revela quem Deus é. Ele revela que Deus cura, que Deus pode fazer, que Deus quer fazer e o que Deus pode. E nós precisamos entender, ler mais a palavra, olhar para o caráter de Deus e entender que Ele é bom. Porque os planos dele para você são planos de paz, de fazê-lo prosperar e não planos de mal. Amém? Que Deus possa ter te abençoado com essa palavra, com esse curso, com cada coisa que foi ensinada e ministrada pelo Espírito Santo, né? Vão ficar disponíveis aqui no meu canal todas as aulas, 4 aulas desse curso, que embora sejam reduzidos, né? São só 4 aulas, mas eu tentei colocar o máximo de conteúdo para vocês. Qualquer pergunta, me chame, me pergunta, comenta aqui, né? Fica à vontade, mas que Deus possa abençoar a vida de vocês. Fluam pela revelação, fluam na cura divina. Permita que o Espírito Santo te leve a viver coisas extraordinárias no nome de Jesus. Fique na paz e até a próxima. Deus te abençoe.